Olá pessoal, bem-vindo mais uma vez no canal. Quem ainda não se inscreveu já se inscreve, ativa as notificações, dá o joinha aí no vídeo pra gente, toda essa moral, etc. Hoje a gente vai fazer uma receita de pãozinho recheado com salsicha, ou linguiça se preferir, mas com salsichinha fica fácil e tipo até para modelar ele. A receita base da massa do pão é a mesma do vídeo do pão caseiro, vou deixar o card aqui no vídeo. E aí a gente, né, só reforçando quais são os ingredientes, mas já, né, assiste o vídeo aí, obviamente. 3 xícaras de farinha de trigo, meia xícara de água morna, meia xícara de leite morno, 1/4 de xícara de óleo, 2 colheres de sopa de açúcar, meio sachêzinho desses de fermento biológico seco. E depois que já tiver todos esses ingredientes incorporados, já tiver sovado a massa, deixado ela descansar por 30 minutos, aí a gente coloca uma colherzinha de chá de sal. E aí depois sova de novo a massa e deixa descansar por mais 30 minutos dentro do forno, por exemplo, ou de um lugar um pouquinho mais quente para deixar essa massa crescer. Então é mais ou menos a mesma ideia da receita do vídeo do pão, né, que eu deixei o card aí. Então vou fazer a massa, deixar ela pronta, deixar descansar nesse meio tempo, e aí depois eu vou abrir a massa e modelar ela, tipo, né, com essas salsichinhas e fazer tipo como se fosse um pãozinho recheado, né, um bolinho, vamos falar assim. E aí depois levar para assar. Vamos aí aos preparativos. Incorporando um pouco mais a farinha até parar de grudar na mão. Ainda está grudando um pouco. Daqui a pouco ela já vai estar num ponto que não vai grudar mais. Aí é o ponto de deixar descansando. Coloquei um pouquinho mais de farinha para parar de grudar na mão e na própria tigela. Aí agora eu vou sovar ela aqui já direto no mármore e depois deixar descansando. A massa já bonita, tá sovada. Colocar agora para descansar naquele mesmo bowl. Deixar num lugar um pouquinho mais abafado, tipo dentro de um forno, por exemplo, sem estar ali ligado, e deixar por 30 minutos. Aí depois desses 30 minutos a gente incorpora o sal, sova mais um pouco e deixa descansar por mais 30 minutos. A nossa massa já descansou por meia hora. Agora colocar uma pitada de sal, uma colherzinha, né, dessas de café de sal, só para temperar essa massa. Você pode colocar até um pouquinho de pimenta do reino se quiser também agora. Aí dá mais uma sovada e deixa descansar por mais meia hora. A massa descansou por mais meia hora. Agora ela já está temperada, né, com um pouco de sal, pimenta do reino. E aí agora eu vou começar a modelar ela abrindo na palma da mão, colocando a salsichinha dentro, fechando, fazendo como se fosse meio que um rolinho, né? Tipo um bolinho, vamos falar assim, recheado. E aí numa assadeira untada com um fiozinho de óleo, eu vou levar para assar em fogo baixo, 180 graus, por meia hora, 40 minutos. Na hora que você tiver com o bolinho feito, você pode até dar uma pincelada de margarina derretida por cima, só para ficar um pouquinho mais dourado. Isso também meio que a gosto. É a mesma ideia lá do pão caseiro, só que agora que a gente está fazendo, né, esses pãezinhos recheados com salsicha. Estou abrindo a massa usando uma garrafa de vidro limpa, obviamente. E aí, com a massa aberta, cortei ela em tira, pego a salsichinha e tipo enrolo ela até tipo fechar do outro lado, corto com a faca e aí eu fiz, né, justamente esse rolinho. Dou uma apertada aqui nas pontas e venho aí tipo justamente na minha assadeira. Prontinho, nossos pãezinhos aqui de salsicha já estão, né,
enrolados, recheados. E agora eu vou levar para assar em fogo baixo, 180 graus, com o forno já pré-aquecido por meia hora, 40 minutos. Aí você vai acompanhando até, né, ficar douradinha essa massa. Você perceber que ela já está bem assada. Aí depois de deixar assando por 40 minutos a forno 180 graus, tá pronto aí os nossos pãezinhos de salsicha. Aí agora é só aproveitar e se deliciar. Vou cortar um aqui para mostrar como que ficou. Fica bem saboroso. Prontinho. Ó, agora é só se lambuzar aí. Aproveitem, pessoal. Bom apetite.